A explosão na fiel torcida. Saudações, fiel torcida! Hoje estamos aqui para falar de uma movimentação que promete agitar os corações alvinegros e provocar aquele frio na barriga com uma expectativa que só quem ama o Corinthians conhece. É hora de deixar os problemas de lado, porque a notícia que está circulando nos bastidores é uma verdadeira bomba. Antony, a joia do Betis, assina com um timão. Você pode sentir a energia pulsar, não é mesmo? É uma alegria que ecoa em cada canto da Arena Corinthians, onde os gritos de "Vai, Corinthians!" já se misturam ao som da esperança de grandes conquistas. Mas, antes de nos aprofundarmos nos detalhes, peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui a emoção nunca acaba. Juntos, vamos explorar cada aspecto dessa notícia e entender o que ela representa para nossa amada equipe. A chegada de Antony é muito mais do que uma simples contratação, é um sopro de vida em um projeto que precisa de oxigênio. O jogador, que se destacou no cenário europeu, traz consigo uma bagagem de talento e esperança. A fiel torcida vibra, sonha e, claro, imagina o impacto que esse jovem craque pode ter no nosso time. Afinal, não estamos falando de qualquer jogador, mas de uma promessa que já se provou em alto nível e que, agora, tem a chance de brilhar ainda mais sob a luz da arena. Visualiza a cena, o estádio lotado, a torcida cantando, e Antony recebendo a camisa alvinegra em um evento que fica para a história. É aí que a gente percebe, estamos diante de uma nova era, onde o passado é respeitado, mas o futuro é nosso para ser escrito. O drama da expectativa, as especulações sobre como será a adaptação, a pressão de usar a camisa 11 que já pertenceu a ídolos, tudo isso faz parte do enredo que estamos prestes a testemunhar. Antony é aquele jogador que pode mudar o jogo, não só com seus dribles desconcertantes, mas também com sua visão de jogo e a capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. O que o futuro reserva para ele no Corinthians? Poderemos vê-lo em campo em um clássico decisivo, causando uma reviravolta com um gol de placa ou uma assistência mágica. A pressão será grande, mas é isso que os grandes jogadores adoram. E a nossa torcida, com sua paixão contagiante, será a força extra que ele precisa para brilhar. E não para por aí. O impacto dessa contratação vai muito além do campo. A chegada de Antony pode ser um verdadeiro divisor de águas para o Corinthians. Isso não é apenas sobre um jogador, mas sobre toda uma mentalidade. É sobre voltar a sonhar alto, sobre a ambição de voltar a brigar por títulos e, quem sabe, entrar para a história do futebol brasileiro de novo. A fiel torcida merece isso, e a energia que se cria em torno do clube pode ser o combustível que faltava. Agora, imagine a concorrência dentro do elenco. A chegada de um atleta desse calibre só aumenta a competitividade, e isso é saudável. Jogadores que já estão no Corinthians vão ter que dar o seu melhor a cada treino e jogo, pois a sombra de Antony traz não apenas expectativa, mas também um certo temor. Quem não se esforçar estará em risco de perder espaço no time titular. Isso é o que chamamos de cultura de alto desempenho, e é exatamente isso que o Timão precisa para se reerguer. E então, fiel, o que vocês acham? Será que Antony vai conseguir superar as expectativas e se tornar um ídolo da torcida? A pressão vai ser imensa, mas a paixão e a garra da fiel sempre estarão ao seu lado. Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos criar essa história. Análise tática agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no campo e entender como a chegada de Antony pode realmente transformar a forma como o Corinthians joga. Primeiro, precisamos considerar o estilo de jogo que o atacante traz consigo. Antony é conhecido por seu drible rápido e explosivo, além de uma capacidade de finalização que pode deixar os adversários em apuros. A pergunta que fica é, como isso se encaixa na equipe que o Corinthians tem atualmente? A primeira coisa que devemos observar é a formação tática do time. O Corinthians, sob a liderança de seu treinador, tem utilizado diversas formações ao longo da temporada, mas acredita-se que a chegada de Antony pode favorecer um sistema mais ofensivo, talvez um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, onde ele pode atuar tanto como ponta quanto como meia atacante. Isso significa que não será apenas uma mudança no jogador, mas uma reconfiguração monumental na forma como a equipe se comporta em campo. Visualiza Antony na ponta direita, recebendo a bola em velocidade.
Quem não gostaria de ver a defesa adversária sendo desfeita por suas arrancadas e dribles desconcertantes? Ele pode ser a chave para abrir defesas fechadas, algo que o Timão frequentemente enfrentou. Com sua habilidade de criar jogadas, pode liberar espaço para outros jogadores, sendo um verdadeiro maestro no ataque. Jogadores como Gabriel Pereira ou até mesmo Roger Guedes poderiam se beneficiar enormemente da presença de Antony, pois teriam mais liberdade para se movimentar e finalizar as jogadas. Outro aspecto importante a se considerar é a defesa. A contratação de um jogador ofensivo como Antony não significa apenas um impacto no ataque, mas também pode trazer uma nova dinâmica defensiva. Com um jogador que sabe voltar para ajudar na marcação, o Corinthians pode se tornar mais equilibrado. Antony já demonstrou em sua passagem pela Europa que tem noção tática e pode ajudar na recomposição do time, fechando espaços e dificultando as transições rápidas do adversário. Além disso, é essencial pensar em como a equipe irá se adaptar a essa nova peça. Os jogadores que já estão no elenco precisarão ajustar seu estilo de jogo para incluir Antony. Essa adaptação não é simples, mas é o que separa um bom time de um time campeão. A comunicação entre os jogadores será fundamental, e, claro, a forma como o treinador vai integrar Antony ao grupo será crucial. Como será o diálogo entre Antony e seus novos companheiros? Haverá um entendimento imediato ou será preciso tempo para criar essa sinergia? Por fim, um ponto que não pode ser esquecido é o emocional. A pressão sobre Antony será grande, mas se ele conseguir se adaptar rápido, podemos ver o Corinthians jogando de uma maneira que há muito não se via. É essa transformação tática que pode ressurgir a fiel, a confiança que estava em baixa, e reacender a chama da vitória. Será que o Corinthians voltará a ser o time imbatível que todos conhecemos? As possibilidades são infinitas. E você, torcedor? O que você acha que vai mudar na forma do Timão jogar com a chegada de Antony? Acredita que ele pode ser o jogador que vai devolver a grandeza ao nosso time? Deixe sua opinião e vamos debater juntos. Mercado da bola agora. Vamos dar um passo atrás e olhar para o cenário mais amplo do mercado da bola e o que a contratação de Antony realmente significa para o Corinthians. O futebol é um jogo de estratégia, e cada movimento no mercado pode ter repercussões profundas. A chegada de um jogador de peso como Antony não é apenas uma adição ao elenco, mas pode mudar a forma como o clube se posiciona em relação a outros times no Brasil e no exterior. Primeiro, precisamos considerar o que essa contratação representa em termos financeiros. O Corinthians tem lutado para equilibrar suas contas, e a aquisição de Antony pode ser um sinal de que o clube está se preparando para investir novamente em um futuro mais competitivo. A imagem de um clube que traz de volta um jogador com potencial para brilhar em campo também pode atrair novos patrocinadores e aumentar a venda de ingressos. Isso tudo é parte do jogo, e a Fiel Torre será uma peça essencial nesse quebra-cabeça. Além disso, essa contratação pode abrir portas para futuras movimentações no mercado. O Corinthians deve estar atento a outras oportunidades, e a presença de Antony pode ser um chamariz para outros jogadores que desejam brilhar ao seu lado. Jogadores que ainda não foram contratados podem ver o Timão como um destino mais atraente, especialmente se a equipe começar a ter sucesso em campo. Isso pode criar um efeito dominó no mercado, onde mais talentos se sintam inclinados a se juntar ao clube. Porém, o impacto vai além do que se vê na superfície. O Corinthians também precisa se preparar para o que pode vir a seguir. A pressão de ter um jogador tão valioso pode resultar em outras saídas no elenco, já que equipes rivais vão ficar de olho nos nossos talentos. A Fiel deve estar atenta a possíveis desmanches, e isso traz uma nova camada de emoção ao nosso ambiente, o medo de perder aqueles que amamos e a esperança de que outros possam se juntar a nós. É uma eterna dança no mercado que não para. Por outro lado, essa movimentação é uma afirmação do que o Corinthians deseja ser. Em um país onde o futebol é a paixão nacional, a presença de estrelas é fundamental para a trajetória de um clube. E ter um jogador como Antony no elenco mostra que o Timão está decidido a voltar a ser uma força a ser reconhecida. Isso é tudo que a Fiel quer, um clube que não se acovarda, que briga e se dedica a ser grande, como sempre foi. E então, torcedores, o que acham que essa contratação representa para o futuro do Corinthians no mercado? Estamos prontos para ver mais estrelas vestindo nossa camisa?
Deixem suas opiniões abaixo e vamos juntos discutir o que vem por aí. Histórico de contratações agora, vamos nos aprofundar no passado e fazer uma comparação com outras grandes aquisições do Corinthians. O Timão sempre teve um histórico de contratações que se tornaram memoráveis, e Antony pode muito bem ser mais um capítulo brilhante nessa história. A torcida já viu jogadores chegarem com grande expectativa, e alguns se tornaram ídolos, enquanto outros deixaram a desejar. Qual será o destino de Antony? Primeiro, podemos lembrar de jogadores icônicos como Ronaldo Fenômeno, que chegou ao Corinthians em uma fase crucial da sua carreira e transformou o clube com seu talento e carisma. Sua contratação foi uma verdadeira explosão, assim como a chegada de Antony agora. Assim como Ronaldo, Antony traz um peso grande nas costas, a expectativa da torcida e a responsabilidade de se tornar um ídolo. Outro nome que não pode ser esquecido é o de Jorge Henrique, que chegou ao Timão e se tornou um dos protagonistas da conquista da Libertadores em 2012. Ele não era um nome tão badalado quanto Antony, mas sua garra e dedicação conquistaram a fiel. É essa paixão que a torcida espera ver em Antony, a vontade de lutar por cada bola e de dar tudo em campo. E o que dizer de jogadores que foram esperados com muita expectativa e não corresponderam? Casos como o de Alexandre Pato podem servir como alerta. Chegou ao Corinthians com um potencial incrível, mas não conseguiu se firmar e acabou saindo frustrado. A fiel torcida sempre espera o melhor, mas os anos de sofrimento também ensinaram que o futebol é uma caixinha de surpresas. O que se espera de Antony, então? A torcida quer que ele não apenas atenda às expectativas, mas que as supere. A pressão de brilhar na Arena Corinthians é grande, e todos nós sabemos que o amor da torcida é intenso, mas pode se tornar críticas afiadas caso o jogador não consiga mostrar todo o seu potencial. Essa relação de amor e ódio é parte do futebol, e Antony precisa saber disso. O legado de Antony, caso ele se torne um ídolo, pode ser gigantesco. Se ele conseguir corresponder em campo, sua imagem pode ficar eternamente ligada ao Corinthians e à história do clube. O que queremos é ver um jogador que não apenas se destaque, mas que também se identifique com a fiel, que sinta na pele a paixão que todos nós temos. Então, fiel, vocês acreditam que Antony pode seguir os passos dos grandes ídolos do passado ou será mais um nome na lista de promessas não cumpridas? O que essa comparação nos diz sobre as expectativas que devemos ter? Comentem abaixo e vamos discutir. Síntese final. Agora que exploramos todos os ângulos dessa notícia incrível, é hora de integrar o que aprendemos e olhar para o futuro. A chegada de Antony não é apenas um evento isolado, é uma peça em um quebra-cabeça maior que pode definir o destino do Corinthians nos próximos anos. O que podemos esperar dessa nova fase? Primeiro, a expectativa em torno de Antony é uma injeção de ânimo para todos. A torcida anseia por vitórias, por emoção e, acima de tudo, por um time que tenha coragem de lutar. Essa contratação representa a ambição do clube em voltar a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro. A fiel acredita e sonha, e isso é essencial para criar um ambiente positivo e motivador. Além disso, a integração tática de Antony no time pode abrir novos caminhos e possibilidades. O Corinthians, que já atravessou momentos difíceis, agora tem a chance de se reinventar. É a oportunidade de mostrar que a equipe pode ser competitiva não apenas no Brasil, mas também em competições internacionais. A presença de Antony pode ser o que faltava para que isso aconteça. E quanto ao mercado da bola? A chegada de Antony pode ser um divisor de águas, não só para o Timão, mas para o futebol brasileiro como um todo. O impacto financeiro e a atração de novos talentos podem colocar o Corinthians de volta ao topo das discussões no mercado. É o tipo de movimento que gera esperança e atrai jogadores dispostos a fazer parte de um projeto vitorioso. Por último, a lembrança do passado é sempre importante. Comparar Antony com outros grandes nomes do Timão nos faz refletir sobre o que a torcida realmente quer, um atleta que sinta a importância de vestir a camisa alvinegra e que lute por cada vitória. A história do Corinthians é rica, cheia de altos e baixos, e cada novo jogador tem a oportunidade de escrever seu próprio capítulo. Então, fiel, estamos diante de um momento crucial. A expectativa em relação a Antony é palpável, e a pergunta que fica é: conseguirá ele ser o ídolo que todos desejamos? O futuro é incerto,
mas a paixão e a energia da torcida sempre farão a diferença. Vamos nos unir em torno desse novo desafio e mostrar que a fiel torcida nunca abandona seu time. Deixem suas opiniões e vamos continuar essa conversa. Estamos juntos nessa jornada. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem seu like, principalmente, façam parte da história do nosso Corinthians. Juntos, somos mais fortes.